Olá, amigos. O Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Namastê. O meu nome é Lupécio Barbosa e eu sou apenas um iniciante a aprendiz. Obrigado por abrir esse vídeo e eu espero que você goste e vá até o final. O tema é nossa trajetória evolutiva. Em relação ao início de tudo, a formação do mundo, a criação do mundo, a criação do homem, existem duas versões distintas, né? Uma é pela Bíblia, né? O Gênesis da Bíblia, a grande maioria dos cristãos conhecem, é que a Bíblia diz que o Deus criou o homem do barro, criou a terra e tudo que nela há em 6 dias, depois descansou. A ciência não desmente o barro, mas ela diz que não foi exatamente assim, de uma hora para outra. A criação dele, do homem, durou vários milhares de anos, né? Talvez 6 milhares de anos, 6 mil anos, 600 mil, isso a gente não pode confirmar. Tá? Mas Deus criou o homem nessa formação da terra junto com a massa, né? Utilizando os germes da terra, utilizando as moléculas da terra, e como se fosse assim, formação de um DNA inicial, para que desenvolvesse, para que evoluísse, para que se aprimorasse e se transformasse no homem. Que Deus nos criou a imagem, a sua imagem e semelhança, também a Bíblia fala, né? E foi como ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ele nos criou parecido com ele, para uma energia, uma inteligência, né? E nos deu um livre-arbítrio, nos criou simples e ignorante, não nascemos pronto para agir, nós nascemos muito tempo depois, né? Antes nós estávamos só em formação, hibernando, sabe-se lá o quê, né? Nos reinos vegetal, reino mineral, e até que chegasse o momento de eclodirmos, né? Aí a Terra, quando ela foi criada, ela era feia, era um caos, não tinha nada, era escura, talvez quente, eu acho que mais quente, né, do que gelado, né? Então Deus criou a água, né, para esfriar a terra e criou a luz. Talvez não se sabe que luz é essa já, que a nossa luz é o sol. Então, se já existia o sol ou não, a gente não pode ter certeza. Para dizer que Deus criou, faça-se a luz e a luz se fez, porque a luz foi feita. Quando Deus criou a terra, ele criou a iluminação também. E foi exatamente essa luz, essa água que espalhou por toda a terra, né, em águas paradas, em águas correntes, nos mares, que deu-se início, então, a fotossíntese, né, e a vegetação, então, nasceu, criou a vegetação, o reino vegetal. Então, era o reino mineral, que é a própria terra, e o reino vegetal, que é a natureza verde, né? Que tudo isso o homem está ali em formação, se aprimorando, evoluindo, né? Até chegar o momento que Deus diz, agora você vai eclodir. Essa eclosão, segundo a ciência, começou na água com uma explosão de DNA para a criação das primeiras vidas na Terra. Como a água se formou por todo o planeta, havia águas correntes e águas paradas nos lagos, né? De onde surgiram, então, os primeiros germes, né? Por formação de putrificação, né? Caía as folhas, né? E aí aquela água ali ficava parada e acontecia esse chamado processo de pântano, né? E ali surgiram as primeiras bactérias, os primeiros germes, né? Os protozoários, aqueles seres vivos ínfimos, né? Todo desengonçado, era besouros, era, enfim, né? Os bichinhos que se formaram na água, né? Que a ciência diz que nós começamos na água.
E dali eles foram se desenvolvendo. De repente surgiu uma libélula, já voou. De repente surgiu um besouro, já caminhava na terra. E aí, na sabedoria de Deus, ela foi se formando seres vivos, né? E, na verdade, caminhando para monstrengos, né? Bichinhos feios mesmo, né? Mas também eles foram se aprimorando, se cruzando, né? E ganhando corpo, ganhando tamanhos, né? Cresceram demais, e enfim, a evolução que nós conhecemos dos dinossauros, daqueles bichos horríveis, né? Mas também, por outro lado, tinha a Joaninha, né, que é um bichinho delicadinho, pequenininho, já uma evolução do homem, que diz que era o mesmo ancestral de uma baleia, por exemplo, né? Isso a ciência explica, né? E aí essa evolução levou a sabedoria de Deus fazer alguma delas evoluir para o homem. Quem foi que se destacou mais na inteligência, no aspecto da aparência nossa foi os primatas. Eles eram animais diferenciados, muito inteligentes, né, e tinham uma complexão diferente, né, ela caminhava com os dois pés, usava as mãos, e aí foram evoluindo, para a inteligência deles desenvolver também, e criar armas, né, e viver em grupo, e se juntarem para ganharem força, né, para lutar, começaram, moravam em cavernas, né? E foram criando família, criando vínculo, né? Então, eles foram uma espécie de seres vivos diferentes e perceberam, então, que eles podiam dominar os demais, né? Os outros animais todos passaram a temer os, os Homo sapiens, né, que eram assim, que eram conhecidos, né, que a ciência denominou Homo sapiens. Existem outros, como Neandertal, tal, mas já é outra categoria. Então, os Homo sapiens é o que foi mais conhecido. E eles foram, então, se desenvolvendo e tornando o homem de hoje. Tá? Foram se aprimorando, foram perdendo os pelos, foram aprendendo a se vestir, usar o fogo, fazer armas, né? Mas também se teve o lado positivo da evolução, teve o lado negativo, que até então a Terra não existia, que era a maldade, que era os vícios, né, o lado ruim do ser humano, né, que foi desenvolvido de alguma forma, que a Bíblia diz que foi o pecado de Adão e Eva, né, mas isso é folclore, né? Então, o homem foi ganhando esse sentimento de maldade, de inveja, de grandeza, de arrogância, de querer ser superior. Isso aí é inato do ser humano, né? Inclusive, nesse segmento, se pode perceber que aí cai por terra a teoria de Adão. Adão, segundo os cientistas, e também segundo o livro dos Espíritos, não foi o primeiro e nem o único homem a povoar a Terra. Ele pode ter sido parte de um grupo, né? E que o ser humano surgiu na África, isso há cerca de 200 ou 300 mil anos atrás. Isso a gente não tem certeza de precisar a data, mas foi mais ou menos por aí. E essa evolução do primata para o homem, que foi melhorando a cada vez mais, né? Que eles começaram a criar família, a criar vínculos, né? Entre si, formando grupo, formando comunidade, formando civilizações, né? Então, eles foram progredindo realmente como Deus assim o mandou. Mas, por outro lado, existiu a parte reprovada, né? Que Deus não os criou para isso, eles criou para evolução e não para destruição. E eles tanto construíam como destruíam, se sentiram superior um ao outro, principalmente se houvesse uma diferença por bens materiais, pela cobiça, pelas grandezas, e o homem foi então se transformando também nessa área aí. Essa foi uma época muito difícil, né, para a raça humana, porque havia muita crueldade, muito poder, né, em um só.
em cima dos outros, né? Então isso provocava a escravidão, né? O homem era muito escravizado por aqueles mais poderosos, né? E foi numa dessas ações aí de libertação, de libertar um povo, que Moisés apareceu, né? Moisés era um descendente dos hebreus que obedecia a Deus. Ele era obediente a Deus. Não sei como, mas ele conhecia Deus, sabia de Deus. E ele teria libertado seu povo do cativeiro no Egito, liderado uma peregrinação até a terra de Canaã, né? E ele criava leis muito severas em nome de Deus para conseguir comandar seu povo, que não era temente e nem obediente a Deus. Aí foi durante essa viagem, né, essa peregrinação, que Moisés recebeu os 10 mandamentos, escritos por Deus em 2 tábuas de pedra, né? Allan Kardec fala no livro A Gênesis o seguinte, que ele promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Moisés revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, orientador de todas as coisas. Mas mesmo assim, com toda essa rigidez, com todo esse comando de Moisés, o seu povo ainda não obedeciam a Deus, eles eram resistentes. Havia muito pouco aqueles que eu temia, o que adoravam, né? Aí, mais uma vez, Deus teve compaixão de nós e enviou seu único Filho, Jesus Cristo, como nosso Salvador. Aí Jesus veio morar na terra, viver com a gente e nos ensinar, dar os ensinamentos do Evangelho. E ele nos disse várias frases que até hoje nós guardamos, e elas mais conhecidas são as falas de Jesus, que atirasse a primeira pedra aquele que não tivesse pecado, e ninguém atirou. Ele falou também que amássemos uns aos outros como ele nos amou, que não julgássemos para que não fôssemos julgados, que na casa do Pai havia muitas moradas, que dessemos de comer a quem tivesse fome, que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, que não façamos aos outros o que não queremos que nos faça. E ainda profetizou que conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. Mas os poderosos da terra não entenderam sua mensagem e o pregaram em uma cruz. E o mundo ainda chora por essa dor. Jesus, ele não veio destruir a lei de Deus instaurada por Moisés. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de entendimento dos homens. Ele veio cumprir a profecia que havia anunciado no seu advento. Falou também que nos revelou um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansitude e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo suas obras. Mas o papel de Jesus não foi de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não estava na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes que o caminho que os conduz até lá, o meio de se reconciliar com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras, para cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo, sobre muitos pontos. Limitou-se a lançar o germe de verdade que ele mesmo declarou não poderem ser, então, compreendidos. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto
de certas palavras, era preciso que novas ideias e novo conhecimento viesse a dar-lhes a chave. Isso está em Eze, página 43. E o homem continuou assim a sua trajetória, seguindo seu livre-arbítrio, e se dividiu em vários grupos cristãos religiosos, mas cada um seguindo sua convicção, né? Então, religiões diversas. Aí foi preciso, então, uma caminhada longa para que isso fosse tendo fundamento e cada um seguindo para o seu lado, até que Jesus viesse a revelar a verdade prometida. E isso ocorreu em meados de 1850, quando Jesus revelou a verdade divina pela palavra que liberta aquele que crê e pratica os seus ensinamentos. Exemplo, como roteiro de vida. É importante recordar a passagem do Consolador prometido pelo Mestre Jesus que disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. João, capítulo 16, versículo 12 e 13. Kardec observa o seguinte: se, pois, o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra até que o homem estivesse em condições de compreendê-la. Isso, assim, Allan Kardec mostrou ao mundo uma nova seara de espiritualidade, uma fase da criação considerada como a terceira revelação. Esse professor foi Allan Kardec, né, que com muita dedicação e sacrifício nos revelou o Espiritismo, de uma forma tão brilhante que não podia haver contestação. E foi assessorado sempre pelo Espírito Verdade, que imaginamos ser Nosso Senhor Jesus. Longe de negar ou destruir o Evangelho, o Espiritismo vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pela nova lei de natureza que ele revela tudo quanto o Cristo disse e fez. Em O Consolador, Emmanuel diz: por esta revelação divina, o homem sabe que todas as almas têm um mesmo ponto de origem. São criadas iguais, com idêntica aptidão para progredir e em virtude de seu livre-arbítrio. Sabes que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas e que todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta, mais ou menos rapidamente, pelo trabalho e boa vontade. Sabe porque está na terra, porque sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. A humanidade da era cristã recebeu a revelação em 3 aspectos essenciais. O primeiro foi Moisés, que trouxe a revelação da justiça. O segundo foi o Evangelho, que trouxe a revelação insuperável do amor. E o terceiro foi o Espiritismo, a sublime tarefa de verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e sua relação com o mundo material. Conhecer essa verdade trouxe à raça humana o verdadeiro sentido da vida. O Espiritismo oferece a chave das relações entre a alma e o corpo e prova que existe incessante reação de um sobre o outro.
Ele abre, assim, novo caminho à ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas afecções, dá-lhe meio de combatê-las. Quando o homem levar em conta a ação do elemento espiritual na hegemonia orgânica, fracassará menos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 43. No meu ponto de vista, independente de ser científico ou religioso, eu acho que o Espiritismo ele tem uma energia, uma capacidade, os seus ensinamentos, de transformar a nossa consciência. Ou ele cria uma consciência para quem não tem, desperta essa consciência para quem não tem e reforma aquela que tem. Porque normalmente nós somos muito ligados, mas muito ligados mesmo à vida material. As importâncias que nós damos à nossa vida, ela é 99,9% material. Às vezes, essa é que é a pior parte, porque às vezes nós até achamos que somos capazes de caminhar por esse caminho, mas quando surge uma pedra ou um espinho, nós somos incapazes de deixar que fure nossos pés. Nós já vamos mudar de caminho. E aí que está o perigo, que é muito inconsistente, não resolve nada. A gente tem que caminhar firme, convicto do que você crê, do que você sente, sem cair em tentação e voltar ou mudar pela comodidade. É o que acontece com a maioria das pessoas, né, nesse sentido. As coisas estão bem, está tudo maravilhosa, mas quando qualquer coisa desanda, ou os problemas da vida, ou uma amizade que seja, enfim, quando nada caminha para dar certo, muitas vezes nós fracassamos, perdemos a resistência, perdemos a força, né, digamos assim. Então isso não tem muito sentido. Eu acho que o Espiritismo, por que isso acontece? Porque nós não temos uma consciência firme, uma consciência transformada na lei de Deus, na lei da vida, naquilo que nos pertence, que nós vamos ter que é nosso, né? Não é de ninguém, isso aqui é nosso. Então, nós estamos no caminho da evolução, tá? Porque ela foi determinada, nós temos que evoluir, nós não temos outra opção, não vamos conseguir ficar parado no tempo. Então a gente tem que caminhar material e espiritualmente. Isso aí é lei, né? E é por isso que somos falhos, somos sempre devedores, né? Nós nunca estamos quites com nós mesmos, porque nós não cumprimos aquilo que nós temos consciência. Muitas vezes nós temos a consciência, mas erramos. Está certo que nós não conseguimos e nem vamos conseguir, pelo menos nessa encarnação, pelo menos a grande maioria de nós não consegue, oferecer a outra face como Cristo mandou, mas com os ensinamentos, com a transformação espírita em nossa consciência, nós já podemos, pelo menos, entender o significado de colocarmos água na boca. Que isso ainda existe muita pouca gente que está predisposta. Predisposta, acho que ninguém está. Infelizmente, na hora da provocação, a gente não consegue ter essa reação, né? Mas é necessário que nós procuremos, pelo menos, nos controlar nos pensamentos, vibrar as coisas boas, vibrar assim, a vida com mais segurança, com mais fé, com mais alegria, com mais amor. Esse é outro problema. Amor é fácil a gente oferecer quando é uma pessoa próxima a nós, né? Quando é da família, quando tem convivência, quando há digamos assim, uma afinidade, né? As pessoas que a gente realmente gosta,
é fácil, mas amar o próximo, aquele próximo que está próximo, mas nós não conhecemos, esse amor não é fácil, assim como o perdão. Podemos perdoar, podemos até não sentir, querer revanche, mas perdoar mesmo, de coração mesmo, para você chegar e oferecer um abraço para o seu inimigo, isso aí é quase impossível, né? Então, é essas transformações que o Espiritismo nos oferece. Ele começa lá dentro. Ele não é superficial, ele é de transformação. E sem essa transformação, nós não conseguimos vencer nem a nós mesmos. Então, nós precisamos dela, além dos ensinamentos, da lei da moral, dos bons costumes, da vida em si, da existência. Então, nós temos também esse compromisso da convivência com nós. Os nossos pensamentos, eles são nossos, né? Mas eles se transformam muitas vezes em realidades, tá? Que nós somos o que pensamos. Aquilo que nós pensamos é o que torna nossas ações e atitudes. Quando alguém nos faz um mal, o tamanho desse mal somos nós que damos, que avaliamos. Se quisermos um mal grande, nós pensamos num mal maior, se não, pensamos num mal menor e o mal fica pequeno, porque assim nós encaramos ele. Essa que é a forma de nosso pensamento construir o que queremos que ele construa. Nós somos o pensamento que temos. E isso em todos os sentidos, todos os aspectos da nossa vida. Nós costumamos querer edificar alguma coisa, construir alguma coisa, começamos pelo pensamento, mas também não queremos que seja um passe de mágica. Porque não é um passe de mágica, é uma transformação lenta, segura, mas lenta. Ela vai se construindo aos poucos. Esse poder todo ser humano tem. Só basta descobrir. E é esse poder que foi nosso Pai maior que nos deu, porque ele está nos fazendo a imagem e semelhança dele. Então nós somos uma faísquinha, uma centelha dos poderes dele. Não vamos querer fazer o que Deus faz. Mas também temos nosso poder, e isso é a nossa fonte de poder, de força, de fé, de tudo está em nossos pensamentos, tá? A gente fala que é o coração, mas o grande líder disso aí é o pensamento. O coração também, que ele puxa o sentimento e, lógico, nós estamos sentindo o amor, nós estamos preparados para receber o amor, para receber o bem, né? Nunca o mal. Então, essas coisas que nós aprendemos no Espiritismo, nós temos que praticar. Não adianta só aprender e pronto. Temos que praticar nos mínimos, nas mínimas coisas, nas mínimas ações. Por menor que seja, quando você pisa em cima de um inseto porque é um inseto, você está fazendo um mal para você. É um inseto, mas é um ser vivo que você está destruindo. Quando você mata uma abelha, você esquece que ela te dá o mel. Você só está preocupado com a picada que ela pode te dar. Mas você não lembra, não pensa no fruto que ela pode te trazer. Então você evita, mesmo que tomar uma picadinha não é nada. Não precisa matar a bichinha. Então essas coisas que transformam, que o Espiritismo nos prepara, nos ensina, né, nos fortalece para que a gente consiga fazer essas transformações na nossa consciência, quando você volta essa consciência para Deus, é lógico, né? Tem que estar Deus em primeiro lugar. Ele é o nosso mentor, é o nosso protetor, é tudo, é o nosso o criador, né? E é tudo, tá bom? Sabemos que somos falhos na nossa vida, né? Porque nós fazemos escolhas e nem sempre acertamos nelas, né? E a partir desse conhecimento, podemos evoluir com mais facilidade, mais rapidez e muita humildade. Sabemos que nosso corpo é bombardeado a todo momento pelas tentações da matéria, né? Provocando nossos egos e os instintos primitivos, com todo tipo de apelação, como desejo, maldades, orgulhos, vaidade. Sabemos que, como humanos, somos falíveis, né? E cheios de imperfeições. Somos atraídos
pela matéria e também não negamos, né? Mas conseguimos reconhecer que isso já é uma sementinha em terra seca. Já dizia Sócrates que todo homem, desde a infância, faz mais mal do que bem. Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, item 25. Deus não nos fez para sofrer. E se sofremos é porque, de alguma forma, fizemos escolha errada. Ele não nos condena pelo desejo de uma vida melhor e mais confiável, mais confortável, né? Muito pelo contrário, ele nos quer vitorioso em todos os sentidos. Que não percamos aí a humildade, a simplicidade, mas que podemos ter uma vida abastada, né? Uma vida bem regada, vida de sucesso. Isso não é mal nenhum, isso aí é o fruto do nosso trabalho. Agora, o que nós não podemos fazer é destruir aquilo que está na nossa frente, é desfazer das pessoas menos favorecidas e perder a humildade, né? Então, não colaborar, não ser caridoso, enfim, tudo que é seu é melhor, querer ser maior do que todos, né? Então, todos esses pontos aí, eles são destruidores da nossa alma. Nós não devemos seguir por esse caminho, né? Ele não nos condena por nada assim que nós fazemos dentro do nosso livre-arbítrio, desde que seja dentro dos padrões, né, da lei maior, tá? Não é mal algum, não há mal algum, por exemplo, em querer botar um carro novo na garagem. Mas existem pessoas que acham que precisa colocar dois, só para revezar. Aí então, nós devemos buscar uma vida material abundante, mas não há mal nenhum nisso, desde que sejamos solidários com aqueles que nada têm. Eu já ouvi um palestrante falar que ser espírita não é para qualquer um, e eu estou concordando com isso. Tem uma satisfação muito grande em seguir a lei espírita, porque ela nos transforma e nos consola e nos valoriza, nós nos valorizamos internamente, perdemos o medo do mundo e temos uma fé, se é que podemos chamar de fé, porque o Espiritismo raciocina com o coração e ama com o cérebro, a gente usa a inteligência, que foi que Deus nos construiu, nos fez com essa força de ser. Então a nossa fé, seja ciência ou seja religião, ela como se diz assim, raciocinada. Então eu imagino assim, se eu quiser, eu não vou pular de um prédio só confiando na salvação de Jesus, ou só confiando na minha fé. Eu não vou fazer isso porque eu sou inteligente. Então, a inteligência me diz o seguinte: se eu tiver que pular, eu vou usar um paraquedas. Agora, se no meio do caminho o paraquedas falhar, por alguma razão, aí então, se eu tiver fé, nosso Senhor Jesus pode sim me salvar. Essa é a fé do Espiritismo, é a fé raciocinada, né? Que a gente aprende e põe em prática, estudando e distribuindo aquilo que nós temos para distribuir. Por isso, ser espírita exige um amor, trabalho e empatia. Porque, como disse o Frei Luiz, o Espiritismo não é uma religião, e sim um agrupamento de irmãos que fazem do amor sua bandeira de verdade, que faz da caridade
um único caminho e que amam todos sem distinção. E ser espírita é compreender o próximo, admitir que somos falhos, imperfeitos, mas que também podemos nos lapidar um pouco, trabalhando as arestas do egoísmo, da arrogância, do pensamento que somos melhores e, acima de tudo, reconhecer que somos aprendizes. Fazemos parte de um todo, mas temos nosso DNA individual. Cada um é um. Somos semelhantes só na figura física, né? Mas na natureza, não. Não fomos criados no mesmo instante e nem saímos prontos. Nós fomos criados simples e ignorantes. O resto nós temos que adquirir na nossa trajetória evolutiva. Então, nossa escala de evolução, como as idades não são iguais, também não podemos ser iguais na evolução. Tem uns na frente, outros atrás, um mais inteligente. A inteligência é dada para todo mundo igual, só que quem usou, desenvolveu, quem não usou, encolheu, não aprimorou essa inteligência, que é a nossa força maior. Então, a gente tem idades espirituais diferenciadas, que isso mostra a nossa evolução, nosso ciclo evolutivo, que é aquilo que está transformado na pessoa. Ela já evoluiu, ela já caminhou. Tá? Então, tem uns mais, outros menos. A gente não sabe exatamente onde vai dar essa evolução. Tá? Mas cada um tem o seu ciclo evolutivo. E vamos continuar assim, um na frente do outro, mas cada um trabalhando por si. Porque ninguém pode fazer nada por alguém. A pessoa que tem que fazer por si mesmo. Tá? É a nossa evolução, é a nossa obrigação. Então, nós nascemos, por exemplo, para ser e acabamos nos transformando para ter. Isso é involuntário, isso acontece por influência da vida material. Mas é isso aí um grande entrave no nosso caminho, na nossa trajetória. A gente liga mais no ter material do que no ser espiritual. Quando eu ainda era jovem, tinha lá meus 17, 18 anos, o meu pensamento sobre a vida é que Deus não era justo. Porque eu não me conformava com a morte de pessoas com mais de 100 anos, ou até que fosse com 70, 80, enquanto alguns não chegavam nem ao mês. Então eu não entendia essa justiça, porque eu fui criado, orientado pela religião, que Deus era justo. Mas como é justo? Se ele dá uma chance para uns e não dá para outro. Como ele cria um espírito e leva de volta com menos de um mês de vida. Então, para mim, isso aí não era justiça. E assim como outras questões, como a pobreza, como o sofrimento de pessoas boas, né, e não dava sorte na vida, então eu sempre tinha esse questionamento. Tá? Aí um dia uma colega me emprestou um livro chamado Nosso Lar, que é um livro de André Luiz, é o conto da vida dele. Tá? E André Luiz, por sinal, eu já conhecia o nome, porque existia uma casa de caridade chamada André Luiz, que a gente conhecia muito bem na vila onde morava. Então, ele já era quase que conhecido meu, e eu fiquei muito, muito impressionado, interessado e impressionado com a história da vida dele, né? Ele sendo um médico, né? E teve a chegada lá que chegou, né? E o livro falava de todo o processo, né? Do desencarne e da encarnação. Então aquilo ali para mim aquilo ali me explicou muitas coisas que eu questionava com relação à minha fé católica. Eu tinha muito questionamento
que eu não entendia e eu passei a entender, então, a partir daquela leitura, né? Que fez muito bem para mim. Eu acho que eu não falei o nome do livro. O livro era Nosso Lar. Psicografia de Chico Xavier. É o livro ditado por André Luiz e psicografado por Chico Xavier. Mas esse livro, ele mostrou para mim, principalmente, hoje já li outros, mas esse aí, já vi até o filme dele, mas esse aí, principalmente naquela época, ele mostrou para mim o processo da vida, né? Porque não tem sentido Deus criar um espírito e depois dar alguns anos de vida para ele extinguir. E ele não ter uma continuidade. Então, eu aprendi que nós não estamos sozinhos na Terra, aprendi que a nossa vida tem uma continuidade, aprendi que essa reencarnação é o que nós precisamos para evoluir, porque nas idas e vindas nós fazemos exatamente a recompor aquilo que nós erramos, repor aquilo que nós erramos na vida passada. Então, é a justiça de Deus agindo, né? Aí existem muitas pessoas que não acreditam na reencarnação por conta do esquecimento das vidas passadas, né? Esse esquecimento, ele é real, mas muito longe, muito longe, não precisa raciocinar muito, para a gente entender que ele é benéfico, ele é a nosso favor. O esquecimento da outra vida por quê? Porque o processo de encarnação é para resgatar erros do passado. Se você tem, por exemplo, um inimigo na Terra, seja família ou não seja família, e um dos dois parte nessa condição, a única forma de refazer a paz é através da encarnação. Então, os espíritos que eram inimigos na Terra podem voltar até como pai e filho. E aí, se você lembrar disso, como é que vai ser essa vida de pai e filho, lembrando que eram inimigos na vida passada? Então, o esquecimento nos favorece. Nós não precisamos saber quem fomos, nós temos que saber quem somos. Isso é que é o mais importante. Que nós temos que fazer com a nossa vida agora. Então, a reencarnação, ela traz esse benefício. E nós precisamos de cada uma delas, quanto mais obra, como o próprio Jesus citou, que cada um é dado segundo suas obras, quanto mais obras nós fizermos, mais luz nós ganhamos, e mais nós evoluímos, e menos precisamos retornar, porque nós estamos crescendo para isso. Então, esse esquecimento, ele é fundamental. Emmanuel diz que sem a paz do esquecimento transitório, talvez a Terra deixasse de ser uma escola abençoada para ser um ninho abominável de ódios perpétuos. E a questão 392 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta por que o espírito encarnado porque o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado. E a resposta: o homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim na sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, o homem fica deslumbrado, como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Temos então um calcanhar de Aquiles. Ou encarnamos ou encarnamos. Não tem outro caminho. E encarnação não é só para os espíritas. É para todos, queira ou não queira. Não tem querer. Deus não negocia isso. Você vai, você volta. Você vai, você volta. Até quanto for necessário. Quantas vezes for necessário. A sua missão que ele nos deu, a mim, a você e a todos nós, é a evolução. Sem ela, você não é perpétuo. Você tem que continuar indo e vindo até evoluir. Isso não tem querer e Deus não negocia. E Jesus já disse
Cada um é dado segundo as suas obras. Então, nós que somos inteligentes, temos que aproveitar a nossa trajetória, a nossa última vida, para melhorar a próxima. Porque depende de como nós partimos dessa, é que nós vamos voltar à segunda. E isso é que é o X. É retorno, é ação e reação. Conforme você vive essa vida, o que você faz aqui, você vai pagar aqui, mas não necessariamente nessa existência. Depois vai ser planejado, né? Ser um retorno para você cumprir com toda essa sua obrigação, essas falhas, esses erros, resgatar os erros e adquirir mais luz. Só a reencarnação possibilita isso. E as obras que você faz durante a sua vida vai ajudar na próxima, porque você já não precisa mais, não tem tanto, não passa para lá com tantas falhas, tantos erros, tantos débitos, né, digamos assim. Então você pode até voltar para pagar um errinho ou outro aqui, mas é o mínimo possível. Então você vai ser mais feliz do que infeliz. Então não podemos esquecer disso. Vamos cuidar dessa vida agora. Tá bom? Nesse princípio, eu tenho uma história que eu não sei bem aonde, em que livro foi que eu li. Eu tenho para mim que foi Ação e Reação, mas eu não tenho certeza, né? Eu sei que a história marcou muito, pelo menos para mim ela marcou muito. E eu nunca mais esqueci. Mas diz que eram 4 jovens, né? Jovens, com seus 25, 30 anos, que vinham de um festejo, né? Noite, madrugada, mas eles estavam todos embriagados, que estava dirigindo o carro e os outros todos embriagados. E no meio do caminho perdeu a direção do carro e capotou. E tinha um deles que estava com o braço para lado de fora, foi o que mais se machucou. Ele teve que ser amputado do braço, acima do cotovelo. O amigo que dirigia o carro sentiu um remorso terrível, porque ele se achou culpado do amigo tá sem o braço, né? Ele viveu o resto da vida dele carregando essa culpa, e mesmo que o amigo não o culpasse, porque ele entendeu que o ferimento mais grave foi por conta do braço do lado de fora. Então ele perdoou não, ele entendeu isso, mas o amigo, com o peso da culpa, não sentiu alívio, não se aliviou, continuou, carregou isso pro resto da vida. Faleceu, desencarnou lá com o tempo que tinha que desencarnar e partiu para o outro lado. Como a gente só leva o que tem, só leva o que não leva o que tem, ele levou esse arrependimento, esse peso, essa culpa, levou para o outro lado e sofreu durante todo o tempo que lá ficou, até que houve necessidade dele reencarnar de volta. Aí ele programou, pediu, não sei bem como é que é o processo, para que ele queria resgatar aquela culpa, para se livrar daquela culpa, na consciência dele, ele tinha que passar pelo mesmo que o amigo passou. Então ele sugeriu que quando ele tivesse 28 anos, ele queria passar por isso. Então marcou mais ou menos, no mesmo dia não, mas marcou a época, né? Que era os 28 anos de idade. Aí ele veio, encarnou na Terra, mas ele encarnou numa família bem equilibrada, uma família que era muito dada a eventos caridosos, né? E ele se criando naquele meio ali, ele também ficou também, aprendeu o meio em que vivia, e chegou à idade, né? Aí ele se formou, o pai dele tinha uma metalúrgica, ele se formou em engenharia mecânica para ajudar o pai, tocava a empresa, né? E ele era muito dado, muito solidário com as pessoas. E um certo dia, depois que ele completou os 28 anos, não se sabe exatamente quanto tempo depois, mas dentro desses 28 anos de idade, um funcionário estava às voltas com uma máquina enguiçada e ele foi ajudar a destravar essa máquina, né? E no que ele pôs o braço, a peça desenroscou, sabe-se lá, e desceu em cima do braço dele. Ele teve tempo de puxar o braço, mas ainda perdeu uma ponta do dedo. E ele, então, com aquela dor tremenda, ele não blasfemou, mas ele simplesmente falou: obrigado, meu Deus, por ter me poupado dessa perda. Porque ele sabia que o braço dele quase que foi. Então, é aquela história. O que ele fez durante a vida dele livrou ele de perder um braço.
tá? Não chegou nem a ser um resgate, porque ele quase se livrou dele. Se ele não tivesse marcado data, era bem capaz de ir. Mais para frente ele não perdia nada, né? Mas aquele que a gente fala dos males, o menor, né? Então essas coisas tudo traz ensinamento para gente. E é umas histórias, é uma coisa que a gente lê só mesmo dentro dos ensinamentos espíritas, né? Leon Denis, no livro Depois da Morte, nos aconselha que, se quisermos nos libertar dos males terrenos e fugir da dolorosa encarnações, né, não devemos dar senão o indispensável ao homem material, ser efêmero que terminará com a morte. Cultivemos com amor o espírito que será imortal. Afastemo-nos das coisas perecíveis, honras, riquezas, prazeres mundanos, tudo são fumaça. Apenas o bem, o belo e o verdadeiro são eternos. Para encerrar essa explanação, nós chegamos ao ano de 2021, mas não chegamos são os salvos. Tudo porque estamos enfrentando uma terrível pandemia mundial que já provocou o passamento de milhões de pessoas pelo mundo inteiro, né? E segundo algumas indicações, ela se trata de uma vontade de Deus, porque o nosso planeta Terra está passando por uma transição evolutiva, né? Ele vai passar do planeta expiação para o planeta regeneração. Bom para aqueles que continuarem vivendo aqui, que vai tendo melhoras, né? Melhoras no caminho, para mais facilidade para evoluir, mais espiritualidade, mais crescimento. Então a gente vai ter um ser humano um pouco melhor. Então esse lado é bom. Por isso, agradeçamos a Deus por ter permanecido, por ter passado até aqui, né, essa pandemia. E vamos orar e vibrar no amor, vibrar na solidariedade, né? Vamos ser mais solidários, né? Para que a gente possa conviver mais como irmãos que somos, na criação de Deus, né? Que nos criou para essa finalidade. Então nós temos que aproveitar esse momento para nos transformar, para ficarmos melhores, tá? Amar mais o próximo, diminuir um pouco a nossa grandeza, nosso orgulho, a vaidade, querer ser melhor do que todo mundo, dar valor aos bens materiais mais do que os espirituais. Isso tudo requer uma transformação. Então vamos aproveitar que nós estamos passando por isso e continuamos aqui para fazer essa mudança em nós mesmos. A gente começando a mudar nós, o mundo também muda. Se todo mundo mudar, o mundo muda. Então vamos cuidar, cada um cuidar de si, da nossa evolução, da nossa existência, que nós aprendemos que a vida continua, que nós não morremos, só mudamos de vibração. Esses ensinamentos nós tem que ser aproveitados. Então, sejamos mais conscientes dos nossos atos. O homem já mostrou na parte científica e na parte intelectual mais evolução do que na parte espiritual e moral. Já conseguiu pisar na Lua, já conseguiu colocar máquinas em Marte, já inventaram a inteligência artificial. Então, a vida nossa já mudou bastante em relação aos princípios, às facilidades, às comodidades, mas nós temos que nos transformar, aproveitando os ensinamentos, tanto os espíritas como qualquer um outro que seja útil, né, religiosamente falando, para crescer a nossa espiritualidade, porque sem Deus nós não vamos em lugar nenhum. E o tempo que nós vamos demorar para finalizar a nossa evolução só depende de nós mesmos, mais ninguém.
E para encerrar com chave de ouro essa palestra, vamos ouvir uma oração de autoria de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, extraída do livro A Semente de Mostarda, que diz assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a falar sem ferir. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela a que cumprir os desígnios onde e como queira, hoje e sempre. Amém. Obrigado a todos vocês que tiraram um tempinho do seu precioso tempo e chegaram ao fim dessa palestra. Como um aprendiz, tenho mais vontade do que saber. Se gostou ou se não gostou, poste nos comentários para eu melhorar mais. Deus nos abençoe nessa trajetória pela Terra e que possamos chegar sem grandes débitos. Amém? Que assim seja.